É que a gente não usa o termo normal, a Aham. gente usa neurotípico, né? Então, se você pegar uma pessoa neurotípica, ela pode gostar, por exemplo, de futebol, mas, cara, se a mulher dele chegar e falar assim, olha, hoje não dá para ir no futebol porque nós temos que fazer tal coisa, ok. Então, Uhum. assim, tem uma certa flexibilidade nisso, né? O sujeito que tem hiperfoco, ele desenvolve um muito foco em um determinado tema ou num determinado objeto, e aquilo passa a exercer controle sobre o comportamento dele. Vou dar um exemplo. Sujeito tem hiperfoco em pena de caneta tinteiro. Pena de caneta tinteiro. E aí, ele gosta tanto da pena de caneta tinteiro que ele começa nos finais de semana a não sair mais com a família porque ele quer ficar limpando a pena de caneta tinteiro. Ele começa a chegar atrasado no serviço porque ele tem que se encantar com as penas de caneta tinteiro. Então, o hiperfoco, para ser hiperfoco, você tem que gostar muito de alguma coisa. Pode ser uma série, pode ser um Uhum. esporte, não precisa ser um objeto propriamente, né? Mas aquilo tem impacto sobre o seu comportamento, um impacto negativo, né? Porque te toma tempo, porque te exerce esforço mental, coisa e tal. Isso é um dos critérios diagnósticos do autismo também. Tem um outro que você pode perceber também, Duda, e esse é fácil, que é o tal da estereotipia. Você já viu filmes de crianças autistas em que a criança faz esse movimento assim com o Aham. tronco, né? Isso é uma estereotipia, é um movimento rítmico e repetitivo. Tem uma outra que é muito mais frequente, que é o flapping, que é chacoalhar as mãozinhas assim. Uhum. Então, bebês autistas, mas isso pode ter em adulto também, mas crianças autistas, é muito comum quando elas estão muito felizes, muito excitadas com alguma coisa, que elas pulem e chacoalhem a mãozinha para o lado, né? Uhum. Isso se chama estereotipia. É um movimento rítmico. Normalmente, quando você consegue, essas crianças crescem, as que aprendem a falar e conseguem te explicar, e você tem a oportunidade de perguntar isso para elas, fala assim, olha, por que que você faz isso, né? Qual que é a tua motivação? E é muito bonito, porque eles costumam dizer assim, eu faço isso para regular o meu comportamento. Então, Sério? Caramba. isso é muito interessante, porque hoje em dia, às vezes você está almoçando num restaurante e tem uma criança autista do lado e ela está estereotipando, assim, né? Todo mundo já começa a olhar, a mãe fica constrangida e a mãe já começa, para, filho, para, não sei o que, porque ela está constrangida. Aham. Mas olha o fundo disso. Quando você pergunta para o indivíduo por que que ele faz, olha o que ele fala. Eu faço isso para regular o meu comportamento. Te parece inteligente você pedir para uma pessoa parar de fazer alguma Que coisa? tá regulando. Entendeu? Aham. Então, eu tenho falado essa frase em todos os congressos, cara. Estereotipia é um problema da sociedade, não é um problema da pessoa autista. É você que está se incomodando com aquilo, Uhum. não ele. Para Aham. ele, aquilo é bom. Então, eu Uhum. falo brincando, mas tem um fundo de verdade. É. Se você está se incomodando com a estereotipia do autista, você precisa fazer psicoterapia. Aham. Porque não tem nada a ver com você, aquilo não É. tem impacto sobre a sua vida, não tem problema, né? Então, é Tá. muito raro da gente tratar a estereotipia. Algumas vezes a gente trata, tem algumas estereotipias que elas provocam lesão. Por Mas isso aí não exemplo, tem muito a ver com o pai ter vergonha de admitir